Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Você fica bem informado aqui para fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira. Hoje é dia 16 de setembro e o dia começa com os investidores ainda repercutindo os dados que mostram desaceleração na economia chinesa, os impactos que a redução no ímpeto mundial trazem para o mercado brasileiro. Com a produção industrial e as vendas no varejo bem abaixo das projeções, a economia dá sinais de desaceleração. Os dados mais fracos da inflação por lá também afetam o comportamento da política monetária americana, que o mercado aí acaba reduzindo a expectativa quanto ao momento em que o Fed vai reduzir o ritmo de compra de ativos, atualmente em 120 bilhões de dólares mensais. As bolsas asiáticas reagiram mal em relação aos problemas financeiros da Evergrande, a gigante do setor imobiliário chinês, além de temores regulatórios que acabaram pesando nos negócios de Hong Kong e também na China continental. Primeiro, houve relatos de que a Evergrande não vai conseguir honrar os pagamentos dos juros na próxima semana. Isso acabou despencando as ações da empresa do setor imobiliário. Essa semana já caiu cerca ali de 30%. Depois, as montadoras na China tiveram fortes perdas, reagindo ainda ao comentário de um regulador que defendeu a consolidação da indústria de carros elétricos. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas asiáticas nessa quinta-feira. Olha só, todas no patamar negativo. O índice de Xangai Composto na China fechou em queda de 1,34%. No Japão também houve uma desvalorização de 0,62%. E o índice Hang Seng lá em Hong Kong caindo um pouco mais, com um pouco mais de mau humor, recuando 1,46%. O cenário chinês e a pressão sobre o preço do minério de ferro também acabaram afetando a bolsa brasileira, que quase fechou abaixo dos 115 mil pontos. O cenário doméstico também influenciou no mau humor, principalmente em relação às questões fiscais, que ainda seguem incertas com a falta de consenso em relação ao pagamento dos precatórios, que devem impactar aí mais de 89 bilhões de reais no orçamento. Algumas saídas para o gasto, como o parcelamento, que é encarado como um calote, não agradam. E isso vai ser discutido ainda hoje lá no Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes chegou a falou um apelo público ao presidente do STF, Luiz Fux, para encontrar uma saída para essa questão dos precatórios. Guedes disse que basta uma boa vontade do STF para entender que o governo precisa de ajuda com os precatórios. E para colocar ainda mais caldo nesse tema, Fux respondeu ao ministro Paulo Guedes. Diz que Guedes é tão amigo que coloca no colo dele um filho que não é dele. Coloca no colo do Fux um filho que não é dele. Juntando tudo isso, a gente teve também revisões para baixo do crescimento do PIB. Nesse ano as projeções giram em torno aí de 5% de crescimento. Já para o ano que vem, as revisões foram ainda maiores, com o PIB chegando na casa aí de 1%. Alguns economistas dizem até que pode haver crescimento zero. E isso mexeu, claro, com o humor dos investidores, que ficaram com menos propensão aos ativos de risco. Isso ajudou a fechar a bolsa em queda de 0,96%. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números, fechando aos 115.063 pontos. PetroRio foi a que teve mais alta aí, subindo 7,43%. Bradespar, depois daquela movimentação, de aumento do capital social, redução do capital social, bonificação para os investidores por meio de ações da Vale, Bradespar subiu 5,22%. Gol subiu 2,59%, Gol ainda naquela esteira de parceria com a American Airlines, e Minerva subiu 2%. Nas mais baixas a gente teve Cogna caindo mais de 4,4%, também tivemos Sul América, Americanas S.A. e o Banco Inter também caindo 2,88%, mas toda essa pressão pelo minério de ferro também acabou impactando a Bolsa de Valores, justamente com Vale também caindo no pregão de ontem. Petrobras viu uma
elevação ali no pregão de ontem, depois de toda aquela questão da conversa, né, da discussão ali sobre o preço dos combustíveis. Mas esse foi o panorama, mesmo assim a Bolsa fechou em quase queda de 1%. E a gente vai agora para as notícias internacionais também, porque as exportações na zona do euro subiram em julho, depois de acumularem quedas por 6 meses consecutivos. As exportações da zona do euro cresceram 1% no mês de julho em relação a junho. As importações, por sua vez, aumentaram 0,3% nesse mesmo período. Já o superávit da balança comercial ficou em 13,4 bilhões de euros em julho, também no cálculo com ajustes sazonais, se fortalecendo em relação ao saldo positivo de 11,9 bilhões de euros no mês de junho. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas lá na Europa, as bolsas europeias nesse momento, olha só, operando mistas, né? DAX na Alemanha caindo 0,33%, já CAC na França subindo 0,7%, FTSE no Reino Unido caindo 0,5% e o índice Eurostoxx subindo 0,5%. Logo mais, a gente fala de agenda, a gente vai ter nos Estados Unidos o número dos pedidos de seguro-desemprego e também as vendas no varejo. Esses dados aí vão sinalizar, né, se a economia americana está mesmo enfrentando aquele movimento de desaceleração. A gente vai ver se os empregos criados lá nos Estados Unidos, né, se o pedido de seguro-desemprego vai aumentar, vai reduzir, isso servindo de base também para os movimentos de política monetária na super quarta, que a gente vai ver na semana que vem, o Fed definindo aí sinalizações, né, sobre tapering, também falando sobre política monetária. Nos Estados Unidos, os índices todos futuros operando no patamar negativo, Dow Jones caindo 0,17%, o S&P caindo 0,23% e a gente vê a Nasdaq recuando 0,3%, os índices americanos no patamar negativo. E agora eu quero desejar um ótimo dia para o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado nessa quinta-feira. Marco, conta aí para a gente o que você está vendo para a Bolsa hoje. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse momento. A gente tem um viés de leve queda para essa quinta-feira, mas sem grandes oscilações. A agenda econômica é relativamente tranquila para essa quinta-feira. Lembrando que na semana que vem, sim, a gente tem uma agenda muito mais carregada, né, com destaque principalmente para alguns indicadores, reuniões no mercado internacional. E por aqui a gente também segue com as revisões aí para cima da inflação, dos juros, né, consequentemente, e infelizmente algumas revisões também para baixo do PIB. A gente tem acompanhado uma série de revisões pelos principais economistas. E também a gente segue com impasse político, principalmente em relação ao tema dos precatórios, né? Mas um destaque positivo tem sido o desempenho do petróleo no mercado internacional. A gente tem alertado quase que diariamente por aqui. Hoje está muito próximo da estabilidade, mas já buscando o patamar de $75 o petróleo Brent, que tem sido muito bom para o desempenho também das ações, tanto da Petrobras, como a gente tem reforçado, como de outras empresas do setor. E o lado negativo para essa quinta-feira, mais um dia de queda do minério de ferro, por continuar trazendo volatilidade para as ações da Vale em bolsa, tá bom? Reforçando, o momento traz algumas incertezas para o desempenho do minério de ferro, né? Mas a gente acredita realmente que não deva ir muito além, né, do patamar que está sendo negociado agora, né, atualmente. Então a gente espera alguma estabilização ao longo dos próximos dias, tá? Então esses são os principais indicadores dessa quinta-feira, uma quinta-feira relativamente tranquila, mas talvez com um dia de leve queda, tanto no mercado internacional como por aqui também, tá? Então qualquer dúvida, só chamar a gente. E lembrando, daqui a pouquinho também eu estou por aí na BMC News. Um ótimo dia, até mais. Vamos falar agora sobre os destaques corporativos. A Apvida informou nessa manhã que fez uma nova proposta para a aquisição de até 100% do capital social do grupo HB Saúde. Dessa vez o valor foi de 650 milhões de reais. A empresa já havia feito 2 propostas anteriores. A Sul América também está na disputa e ofereceu 485 milhões de reais pelo grupo HB. E a Americanas anunciou a aquisição da Scoob, uma plataforma digital brasileira de conteúdo para leitores,
com mais de 8 milhões de usuários e 45 milhões de reviews de obras literárias. A Americanas espera atrair consumidores e obter maior engajamento e recorrência com a aquisição da Scooby. O valor dessa negociação não foi revelado. A Redditor anunciou a assinatura do contrato de compra de pelo menos 90% do Hospital Novo Atibaia. Esse hospital ele pertence à operadora AMHA Saúde e HNA Empreendimentos e Participações. O valor de firma das sociedades é de 296,3 milhões de reais, com dedução do endividamento líquido. E a Login confirmou a proposta de compra do controle de 67% do capital social da companhia pelo braço logístico da MSC. A empresa famosa pelos cruzeiros marítimos pode movimentar até 2 bilhões de reais com essa negociação e a Login diz que vai analisar a proposta, vai colocar essa proposta aí em discussão com os seus acionistas e controladores. O processo de recuperação judicial da Oi foi estendido até março do ano que vem. O prazo estipulado anteriormente era outubro de 2021. A decisão veio da Justiça do Rio de Janeiro, que vê necessidade de concluir as vendas das unidades produtivas isoladas, como aquela de ativos móveis para o consórcio formado pela Vivo, pela Claro e pela TIM, e que custaria mais de 16 bilhões de reais. Além disso, alguns trâmites dependem ainda de aprovação do CAD e também dependem de aprovação da Anatel. E a Gol fechou um acordo com a WorldPay, uma empresa americana de tecnologia financeira. A Aérea espera um crescimento entre 15% e 20% na conversão de vendas nos cartões internacionais. A plataforma também oferece a capacidade de processamento nas moedas locais de cada país. E a gente estava falando bastante aqui de aquisições, né? A gente falando de fusões, e o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia hoje com o número, né, de fusões e aquisições em todo o mundo. Ele vai fazer a análise desse gráfico aqui pra gente. Conta pra gente aí, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um gráfico que mostra os M&As, né, as fusões e aquisições acontecendo ao redor do mundo, né? Lembrando que esse ano, 2021, a gente deve bater o recorde desde a grande crise financeira mundial, desde 2008. Né? Interessante aqui a última barrinha no terceiro trimestre de 2021, né? A gente deve bater tudo mais constante, uma marca recorde de quase 2 trilhões de dólares, né, de operações, né? Mais precisamente algo próximo de 1,8 trilhão de dólares em operações ao redor do mundo. Né? E aqui, inclusive no Brasil, não tem sido diferente, né? O mercado está muito aquecido, não só de empresas de capital aberto, mas também de capital fechado. Inclusive uma operação foi anunciada hoje numa empresa um pouco menor, uma mid small cap, mas tem acontecido muito em todas as empresas também listadas, tá bom? Então, é só acompanhar, e isso pode ser uma grande destrava de valor também para alguns ativos, principalmente no curto e médio prazo. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. E agora cedo, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGP-10, né, que caiu 0,37% em setembro, depois de ter aumentado 1,18% no mês de agosto. O IGP-10 acumulou um aumento de 16,44% no ano e a taxa em 12 meses ficou em 26,84%. Em relação aos 3 indicadores que compõem o IGP-10 de setembro, preços no atacado, medidos pelo IPA-10, tiveram um recuo de 0,76% em relação a uma alta de 1,29% em agosto. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram um aumento de 0,93% em setembro, depois de avançar 0,88% no mês anterior. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve uma alta de 0,43% em setembro, depois de subir 0,79% no mês de agosto. Deixa eu dar um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, sem esquecer, já deixar o seu like aqui, já deixar o seu joinha na nossa programação para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Quero desejar um ótimo dia aqui para o Sandro Figueiredo, para o Orlando William, que está por aqui, Cerveja por aqui, Thiago Rafael, Peter Santana, o Peter Santana por aqui também, o Alexandre Cyber está por aqui, que legal, falando que viu a edição gravada do BMC Market comigo, o Morales, o Gani, o Cabral, fiquem atentos aqui, todos os dias a gente a partir do 12:30
tá na programação. Falou que foi espetacular, não pela notícia, que riu demais. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente faz um trabalho sério e com leveza também, com brincadeira, com coisas que a gente conversa aqui no dia a dia. O Emerson Duarte, o Nildo Gomes, Fabiano Naciuc, Celso Silva, olha o Lucas Holanda aqui, abraço para você, meu amigo. Bacon Frito também, o MPK todos os dias, Augusto Júnior, o MFCGF19 tá por aqui. Falamos de login, daqui a pouquinho a gente fala com o Guga também de login, viu? MFCGF, a Elisa Murai, Daniel Pagnin, o Gildo, Thiago Gonçalves por aqui também, a Elisa Murai, o Rafael Lima, Leonardo Falcão. Tudo, olha, o Bacon Frito também falando, parabéns pelo programa de BDRs, toda semana eu, Alan Gani, vamos falar sobre diversificação, investimentos no exterior. Ontem falamos de BDR, tá aqui no nosso canal do YouTube o programa também, sensacional, viu? A gente recebeu o Terence Reis da Salesforce também para bater esse papo. Bom, vamos falar com o Guga Almeida, já desejei bom dia para todo mundo do nosso chat, eu quero desejar bom dia também para o Guga Almeida, que tá todas as manhãs aqui com a gente. Guga, ótimo dia, ótima quinta-feira aí para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira aqui para nós. Passando mais uma semana, o mercado não conseguindo reagir, hein, Felipe? Amanhece positivo, termina sendo batido, sendo amassado aí pelos investidores. Vamos ver hoje, né? Começando com um tom um pouco mais negativo, vamos ver se inverte esse processo ao longo do dia aí que a gente vem vendo ao longo dessa semana. Pois é, Guga, você comentou, né? Começou a semana lá, 1,85 de alta, os investidores esperavam, né? Um otimismo ali. Aí, pregão da terça negativo, pregão da quarta negativo. Cenário doméstico aí tá mostrando aversão ao risco para os investidores, ou Guga? Exatamente isso, né? Desde aquela nossa recuperação que nós tivemos lá nos 116.500, que eu comentei que seria muito importante que a gente chegasse na região dos 120, que parecia que tinha faltado alguma coisa. A sensação que eu tenho é que os movimentos de alta eles estão faltando, assim, tá deixando a desejar, sabe? Precisa evoluir um pouco mais do que tem evoluído. Poxa, Guga, da onde tu tira essas informações? Exatamente pela leitura do comportamento do preço no tempo, né? A região que se tem da alta, ela não satisfaz para mudar o mindset dos investidores. Então, é mais ou menos assim, só para tu entender, né, Felipe, o pessoal entender. Imagina que tu tem um fluxo de venda e uma vantagem a um determinado preço a entrar vendido ou criar proteção na sua carteira e assim por diante. Se não tem um fluxo novo positivo, não tem uma notícia nova positiva, tu não consegue superar um determinado patamar de preço. Então, se quando o preço chega naquele patamar, aumenta o fluxo de venda, porque um grupo de investidores, né, sente benefício em vender naquele nível de preço, e o mercado não supera aquele nível de preço, ele volta a cair. Conforme vai passando o tempo, Felipe, Bom, no início do semestre eu comentei, né, que o fato da narrativa no mercado ter sido de que a gente teria bons resultados no segundo semestre e que o segundo semestre de 2021 prometia muito, as expectativas dos participantes estavam lá nas alturas. Uma vez que as expectativas dos participantes estão lá nas alturas e vai passando o tempo e o mercado não vai se desenvolvendo, esses participantes começam a ficar dispostos também a reduzir posição, a realizar lucro. E aí quando tu começa a ver os instrumentos financeiros, né, eles mudarem, de certa forma, de forças potenciais, né, de potencialidade de ganho, e isso a gente consegue ver principalmente para aqueles investidores que operam muito juros e que estavam indo para a Bolsa porque os juros estavam muito baixos e tinha uma expectativa que esses juros baixos poderia durar um período maior de tempo e que a retomada da economia vinha com força, né, e que, enfim, toda aquela narrativa que a gente já sabe, né, como tu vê uma Selic, né, voltando a subir forte, e já tem pessoas que estão falando que esses 8% ao ano não vai ser o teto, que vai subir mais ainda, podendo chegar até na casa de 2 dígitos, esses players que estavam começando a se aventurar em bolsa voltam, né, para o mercado de juros e a gente acaba sentindo que falta dinheiro na bolsa, pelo menos aqui no curto prazo. Uhum. E como é que a gente pode traçar esse cenário para hoje, Guga? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, então. Vou mostrar aqui.
Antes de mais nada, tá, Felipe? O cenário continua o mesmo, tá? Grande possibilidade do ciclo ter encerrado aqui no 112. Mercado tem a primeira reação positiva. Ó, nosso mercado aqui, tô olhando o Ibovespa, tá? Cada dia aqui, cada barrinha é 1 hora de negociação, tá? Mercado tem aquela recuperação positiva, certo? E a gente está aqui em 2 etapas aqui tentando continuar a tendência que estava antes existindo, né, ali no final de agosto até o dia 9 de setembro, aquela tendência de baixa que nós estávamos existindo. Então, ainda o cenário é o mesmo, ainda tem uma grande força potencial para a gente ver o nosso mercado começar a melhorar. Tá? A gente consegue ver aqui essa possibilidade. Tem espaço para voltar aqui para os 118.200, só marcando aqui para vocês. 118.200. Tem espaço para voltar aqui para a região do 119, então acredito que esse 118.200 a 119 vai ser a região mais tensa do mercado. E se surgir alguma coisa positiva, acredito que a gente volta lá para a região dos 124.800 pontos. Tá? Então, o cenário continua o mesmo. Tá? O cenário mais amplo, assim, vamos assim dizer. Tá? Para o dia de hoje, o que eu enxergo é o seguinte: o meu cenário negativo, uma vez que a gente já começa aqui com um tom mais azedo no mercado, né, a gente está caindo agora a 0,65, ele era o seguinte: ou o mercado se manteria, né, acima, entre esses patamares de 115.300, 114.700, tá, que é onde a gente está trabalhando aqui, e se as coisas acelerarem de forma negativa, voltaremos para as mínimas, lá para os 112.400, tá? Então, é preciso uma reação positiva agora. Assim como eu falei ontem também, de manhã, que precisávamos de uma reação positiva ali na abertura do mercado à vista, né, às 10 horas da manhã. Então, mesma coisa aqui. Tá? Eu estou com a expectativa que a gente possa ter uma melhora agora, neste momento. Tá? Para cima, o cenário ele muda um pouquinho. Tá? O cenário de alta ele muda um pouquinho do de ontem. Por quê? Porque essa movimentação que nós tivemos aqui, entre as 10 horas da manhã de ontem, né, 9h55, até 12h30, ela quebrou aquela inércia que nós tínhamos de curto prazo. Tem ainda um cenário maior, com certeza, nós temos aqui essas 2 etapas de correção, tem um cenário semelhante ao que eu falei no pre-market de ontem, então o pessoal que não assistiu, por favor, assista, né, tem toda a análise lá. Mas o cenário muda um pouquinho porque acaba que a gente tem, certo, aqui uma nova movimentação, né, significativa que muda o mindset dos participantes. Então, essa movimentação que nós tivemos aqui, entre o dia 14 de setembro, a 1 hora da tarde, e o dia 15 de setembro, né, ali os meio-dia e meia, meio-dia e 40, tá? Essa movimentação aqui, ela cria todo um cenário de expectativa de alta menor do que aquele cenário maior. Tá? Então seria uma expectativa de alta de repiques do mercado. Tá? E aí, se o mercado ele não conseguir superar esses patamares desses repiques aqui, poxa, a gente percebe mais uma vez que a força de alta está perdendo a chance de se desenvolver, e aí, perdendo a chance de se desenvolver, né, a tendência de baixa ela ganha força, ela fica cada vez mais forte e cada vez mais claro que a gente vai ter um período, né, de correção um pouquinho mais extenso no tempo. Tá? Mas as minhas expectativas para alta no dia de hoje, 116.400 até 117, tá? Voltar para esses patamares, a gente teria possibilidade, querendo ou não, é algo, né, bem significativo para o patamar de preço que nós estamos agora, seria subir algo em torno de 1,5%, tá? Então essa seria a minha expectativa, e o melhor dos cenários ainda ao longo dessa semana seria ir buscar os 119.300. Temos que lembrar que amanhã nós temos exercício de opções, tá? Então isso pode também desencadear um pouco mais de volatilidade no nosso mercado no dia de hoje, principalmente ali em cima das ações mais negociadas, né? Petro, Vale, Magazine Luiza e assim por diante. Ficaremos de olho nessa volatilidade, nessas empresas aí, viu, Guga? Ficaremos de olho, com certeza.
Guga, queria falar contigo sobre algumas empresas aqui. A gente tem alguns destaques corporativos e também tem umas solicitações dos nossos telespectadores. Vamos começar dando uma olhadinha, por favor, Guga, na Login, que recebeu uma proposta aí, né, de compra de 67% do capital social pela MSC, aquela empresa lá famosa por cruzeiros marítimos, né? E aí a Login confirmou que recebeu essa proposta aí, diz que vai analisar, pode movimentar quase 2 bilhões, né? Então, talvez possa trazer algum tipo de movimentação. E o pessoal do chat também perguntou de Login. Pode dar uma olhadinha, por favor, Guga? Legal, vamos pensar, vamos traçar um cenário em cima dessas possibilidades, né? Porque primeiro a gente tem que pensar o seguinte: é uma proposta, né, de compra, não é uma concretização de compra. Então o mercado todo ele tende a se movimentar e se ajustar dentro dessa proposta. Então, depois da concretização, bom, aí podemos ver destravar valor com um pouco mais de intensidade, tá? Eu já até tenho aqui o meu cenário de Login, tá? O meu cenário, o meu pior cenário era continuar a queda até os R$14. Se a gente for olhar, ela está no processo de correção desde o dia 13 de maio, tá? Meio que com o mercado como um todo, né? Desde o dia 13 de maio nós estamos aqui no processo de correção, ela chegou a estar trabalhando a R$21,21, está trabalhando aqui a R$14, tá? Chegando na região de R$14, né? Então a gente teve aqui uma queda de 32%, se a gente for olhar aqui em 32% em 129 dias corridos, 90 pregões negociados, tá? Então uma desvalorização aí de 1/3 do valor, tá, da companhia. Ela voltou para os patamares que estava trabalhando em março deste ano, tá? Então é interessante a gente olhar assim o todo, né, aonde ela vem se comportando. O ciclo de baixa de curto prazo ele está encerrado e a gente tem aqui uma possibilidade, uma situação bem interessante, Felipe, para começar uma movimentação de alta, tá? De fato, eu estou traçando aqui minha base de cálculo, minha base de análise, ela está aqui entre os dias 9 de agosto e o dia 17 de agosto. Essa aqui é a minha referência que eu estou utilizando para traçar essas possibilidades de alta aqui. Se eu for pegar a movimentação ainda que se teve, do período ali da baixa, né, em função do Covid, ali no início de 2020, bom, a minha projeção de alta ela fica mais interessante ainda. Mas só nessa observação que eu estou mostrando aqui para vocês, eu consigo ver que tem possibilidade para voltar ali para a região dos R$20,20. Tá? Então, o mercado, com essa notícia, com essa movimentação, tem total condições de voltar para cá, ó, de 17,70 a 18,50. Acredito que a gente possa ver essa movimentação num curto prazo e vir buscar para esse patamar de preço, né? Havendo vamos lá, né? Um movimento para aceitar essa oferta, podemos chegar até essa região aqui de R$20. E o meu pior cenário aqui de curto prazo seria bater essa região de R$14, tá? Então, estou olhando para cá. O que mais que eu tenho aqui de informação interessante? Tá? A gente percebe que os meus indicadores, eles já mostram, né, que a tendência de baixa, essa tendência que começou ali no final de abril, tá? Início de maio deste ano de 2021, que essa tendência ela já está enfraquecida. Então, como é que eu percebo isso? Né? Quando tu começa a olhar a variação da cotação no tempo, ela já não é com tanta intensidade que nem nós tivemos numa janela de tempo um pouquinho anterior, né? Que foi essa janela aqui entre os dias 10 de agosto e o dia 19 de agosto. Tá? Então, o mercado está muito próximo do que a gente chama da média. E aí a gente nota, né, essa mudança de comportamento na intensidade aqui no indicador. Então tem o que a gente chama aqui de divergência. Aqui nós tivemos um novo fundo em relação ao fundo anterior, e aqui a gente não tem mais um novo fundo em relação ao fundo anterior. Ou seja, o mercado está trabalhando bem dentro da média. O fato do mercado estar trabalhando bem dentro da média e o fato de ter uma notícia agora de curto prazo, tá?
se percebe, né, que a gente tem um ambiente interessante para haver uma movimentação nova, numa tendência nova, numa outra direção. Tá? Então, eu acredito que está bem interessante, sim, para acreditar que o login possa voltar ali para os patamares de R$20. Ah, bom, aí depois vamos imaginar que haja a concretização da venda, né? Login é comprada, e aí tem todo um ganho de eficiência e login começa, né, a gerar muito mais resultado, enfim, né, aí seriam cenários futuros. O que nós poderíamos olhar aqui para login? Bom, aí é outros 500, né? Aí o mercado ele entra numa outra frequência, o mercado entra numa outra batida, o cenário ele é totalmente diferente, e aí a gente ia mirar, Felipe, lá para R$42. Tá? Então imagina, seria um cenário, um contexto onde a gente utilizaria essa base de a base de dados, né? E como para fazer a análise, essa aqui, base de dados entre o dia 18 de fevereiro e 12 de março de 2020. Tá? E então o mercado entraria numa outra frequência, entraria num outro nível de preço, né? Estaria numa outra situação, num outro contexto, e a gente faria um outro tipo de análise. Muito bom, Guga, sensacional essa análise aí, mostrou muito bem aí o cenário para login e a gente agradece aqui a sua participação, a sua análise todos os dias aqui para a gente. Ótima quinta-feira, Guga, bons negócios para você e ficaremos de olho nessa volatilidade do mercado aí um dia que antecede o vencimento das opções. Um abraço para você, Guga, até amanhã. Um abraço, Felipe, um abraço, pessoal, até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Guga Almeida, agora 9h33. O Rui das Neves Felipe tá roubando o horário, Ontem tem crédito por causa de ontem à tarde. Eu tô aqui, ó, só esfregando as mãos, que eu vou ficar hoje até 10h43 da manhã. Brincadeira, eu vou chamar a Paula Moraes, que já tá aqui preparada para começar o BMC News. Ela ficou até assustada quando eu falei 10. Ou 9h43. Eu falei 10h43 mesmo, era pra ficar um pouquinho então tá mais. Bom, eu vou ali tomar um café da manhã na padaria e já volto, então. Com mamão, com pão na chapa e um pingado bem gostoso. Não fale pão na chapa, faz 74 dias hoje que eu não como pão, mas tudo bem. Tá valendo o sacrifício por outro lado. Essa conta é boa, 74 dias, 10 horas. Não, eu sei, sabe por quê? Eu tenho um aplicativo que eu anoto tudo que eu como e aí todo dia aparece, faz 70 e tantos dias que você tá, né, no aplicativo. Hoje, na hora que eu abri, eu vi lá que fazia 74 dias que eu tô logada. Quer dizer que faz 74 dias que eu não como pão, Felipe. Puxa, mas tudo bem. Não quero fazer inveja não, mas eu comi um ontem à noite. Ai, inveja. Tá bom, Felipe, obrigada. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.